Fala, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um episódio do Venture Fellows Podcast. Hoje eu tô diferente, vocês estão vendo que eu tô com uma camiseta aqui muito importante do Fé Angels, porque a gente tem um convidado que é único, muito especial, me ajudou a construir o Fé Angels do zero ali com algumas outras pessoas muito importantes também. Vai um abraço aqui pro Rubens, aprobato da Poly Angels também. Hoje a gente tá com o Vlado da GV Angels e eu tô com a minha sócia também, né? Isso, mas antes não se esqueçam de curtir o vídeo, deixar seus comentários, ativar o sininho para receber nossas notificações. Bem-vindo, Vlado. Perfeito. E obrigado aí pelo convite, viu, Milton, Bia? Imagina. Muito feliz de estar aqui, viu? Eu estava ansioso por esse dia, tava falando pra Bia. Não vejo a hora de trazer o Vlado aqui para falar sobre investimento anjo, porque o Vlado me ajudou muito ali no Fé Angels. Vamos lavar outra, meu amigo. Então vamos lá, Vlado. Acho que a gente queria começar esse podcast você contando um pouquinho da sua história, né? Quem que é o Vlado e como que você se tornou investidor anjo? Então vamos lá. Pela idade, você imagina que vai ser cumprida a história. Então, Milton, eu fiz engenharia, depois eu fiz o mestrado na FEA, depois eu fiz o SEAG na GV. Eu fiz carreira corporativa, carreira em banco de investimento, lá atrás, né? Banco de investimento. Depois, o banco que eu trabalhava foi comprado por um banco americano. Aí que a minha história começou a ter graça, porque em banco de investimento não tinha a menor graça. Então, é sempre a mesma coisa. Era M&A, isso, etc. Não tinha graça. Era analisar a empresa. Aí começou a ficar interessante na hora que eles, dentro do banco que foi comprado, tinha uma destilaria de álcool em região pioneira em Mato Grosso do Sul, onde o corte de cana era feito por índios. A gente ia na tribo, na FUNAI para levar os índios, porque não tinha, era zero assim de cultura agrícola lá, ainda mais cana, que é uma coisa que não tem nada a ver. E aí, aquilo me despertou, porque quando a pessoa que vendeu a destilaria para o banco, ele foi me levar lá para eu fazer a gestão, né? Aí eu pensei assim, que bom, vou me livrar de banco. Aí quando a gente passou lá, em avião pequeno, né? E não tinha campo lá, descia também no capim. Aí eu vi umas lonas pretas lá. Eu perguntei para ele, o que é essa lona preta? Ele falou, que o pessoal não tem onde morar. Eles colocam no chão, colocam madeiras no chão e cobrem, né? E assim é a vida deles. Aí, Bia, foi interessante, né? Porque eu sempre fui um pouco enjoado na questão de onde se hospedar e tudo. Aí eu pensei assim, eu não vou fazer casa para mim enquanto esses caras não tiverem casa. Eu me arrependia de vez em quando, mas eu levei para adiante. E aí, o universo começa a conspirar a favor. Eu tinha um super amigo, ele tinha assumido a diretoria de habitação e hipoteca da Caixa Econômica Federal. Olha que coisa incrível. Aí eu fui lá e falei para ele, Miguel, levei umas fotos, falei, Miguel, precisamos dar um jeito nesse assunto. Ele falou, qual é o módulo mínimo lá? Eu falei, é 5.000 metros. Ele falou, isso é um problema, Vlado, porque você está pedindo casas individualizadas com escritura para as mulheres, que eu não queria que homens tivessem escritura, é sempre mulher, né? Aí eu falei, Miguel, dá um jeito, cara, eu não tenho, são só 200 casas, então vocês vão dar um jeito. E ele deu. E aí ele deu, conseguimos fazer 200 casas lá, para esse pessoal que não tinha casa, e aí quer dizer, isso foi a primeira experiência, Milton, muito importante da minha vida. E a outra coisa é a seguinte, que foi muito marcante. Eu perdi o medo de chefe, sabe? De banco de investimento, não sei o quê. E aí eu tive uma passagem muito interessante lá. Sempre em empresas tem alguém que quer puxar o tapete do outro. E essa destilaria que eu cuidava era a única coisa do grupo que dava lucro. O banco dava prejuízo, outros ativos imobiliários davam prejuízo e a destilaria dava lucro. Aí, o controller do banco, ele imaginou, e eu percebi que ele imaginou isso, que ele queria colocar a destilaria subordinada à área dele.
E aí foi interessante, porque eu percebi isso aí eu o convidei para passar 2 dias lá. E aí nós fomos, nessa altura eu já tinha uma casa, era uma casa de um dormitório e uma sala, e não tinha cozinha, nada, era só um... Aí eu o convidei para ir lá, e aí eu mostrei para ele o quarto, tinha 2 camas, eu falei, olha, vem dormir aqui para você ficar confortável. Ele falou, não, Vlado, mas tem 2 camas. Eu falei, não, eu prefiro que você fique confortável aí. À noite eu mandei botar uma cobra dentro da bota do cara. Meu Deus. Não cobra venenosa, mas você não pode imaginar de manhã. Aí eu tinha falado para ele, ó, você leva 2 botas, hein, porque lá tem muito barro. Então, ele levou as 2 botas e essa, que dormiu perto da cama dele, tinha... Eu pedi para colocar uma cobra não venenosa, mas de manhã, quando ele levantou, você imagina, colocar o pé dentro de uma bota, levar uma mordida, ele saiu de cueca, correndo, desesperado, não sei o quê. Mas ele nunca mais teve a ideia de mudar, de colocar a destilaria embaixo, porque ele nunca mais quis aparecer lá. Então, Milton, tudo para contar para vocês que foi uma história de vida fantástica. Quem viveu em Mato Grosso naquela época não tem medo de ninguém. Ainda eu vi aquele chefe, o pessoal engravatado, né, paulista, não sei, eu olhava e falava, nossa, coisa sem graça, não sei o quê. Mas aí o Banco Americano tinha, ele comprou um banco de investimento aqui, mas a inflação era 15% ao mês na época. Então os americanos, o controller, ele enlouqueceu, né? Então eles decidiram ir embora do Brasil. E aí o meu chefe, muito gente boa, um americano, falou, Vlado, nós estamos indo embora do Brasil, nós temos essas 2 empresas aqui, uma é a destilaria de álcool e a outra é uma fábrica de papel que o banco pegou por causa de dívida. Uhum. Aí ele falou, então sua missão, antes da gente ir embora, a sua missão é vender essas 2 empresas. Uhum. Uma foi muito fácil de vender, porque era uma fábrica de papel pequena. Aí, na destilaria, era mais complicado, né? Aí eu falei para ele, chamava Tim. Falei, Tim, e por quanto que eu vendo? Aí ele falou, o quê? Isso aí foi em 1987, para você ter ideia. Ele falou, você não estudou na FEA, na Universidade de São Paulo? Você não aprendeu valuation? Eu falei, não aprendi valuation lá. Como provavelmente o pessoal dos Estados Unidos deve estar aprendendo agora. Aí ele falou, de fato, é uma coisa... muito nova. Então, eu vou trazer para você um monte de livro de valuation sobre isso. Aí vendeu-se a empresa e aí eu gostei da história do M&A. E aí eu comecei a fazer M&A de pequena e média empresa. Porque os grandes M&As ficavam sempre com bancos. Eu conhecia todo mundo de banco. Então, quando eles não queriam fazer nada com empresa pequena ou média, eles passavam para mim. E aí eu fiz, acho que 43 vendas de empresa, era uma coisa uma atrás da outra. Era impressionante. Aí, numa dessas, Milton, eu identifiquei uma baita de uma dor, que era uma dor gigantesca. Era uma terceirização de processo de crédito imobiliário para bancos, que é uma coisa que nos Estados Unidos estava muito, muito a 1000 por hora. Mas aqui não tinha, ninguém tinha. Aliás, tinha uma... que era um labor force, que eles tinham, assim, 100 colaboradores no Bradesco, 100 não sei aonde, e eu olhava aquilo lá e pensava, meu Deus, se eu conseguisse montar uma empresa que tivesse 1/5 da necessidade de colaboradores, aí não ia ter para ninguém, porque agora está começando a chegar aqui. Uhum. E por sorte, Bia, olha como é que é o mundo. Eu estava uma época no conselho de um venture capital grande, e eu fui lá para tentar comprar a empresa do cara, conversei com ele e tudo, e eu falei, você já assinou? Você já assinou com o Fidelis, né? Information Service? Ele falou, não, Vlado, mas eu dei minha palavra. Eu falei, maravilha, então está tudo muito bem, só que se ele está vendendo errado, você faz assim, muda aquilo, não sei o quê. Aí eu não vi mais o cara. Quando eu estava, Milton, no auge da angústia para conseguir arranjar um jeito de montar uma empresa nessa área, você acredita? Depois de 2 anos depois, um dia que eu estava muito angustiado, ele me ligou.
Ele me ligou, falou, Vlado, tá lembrado, é o Marco, não sei o quê. Eu falei, Marcos, é inacreditável que você tenha me ligado. Ele falou, e o que você está me ligando por quê? Ele falou, não, é que eu estou com um cheque aqui de 800 mil reais para você. Eu falei, como assim? Cheque de 800 mil reais? Você lembra, Vlado, quando eu ia vender a empresa de um jeito, você deu eu ia vender 100% por 15 milhões, você falou, não venda 100%, porque o Fidelity vai entrar, então venda no máximo 60%. Ele falou, olha, eu, na verdade, vendi 80%. Eu recebi, pelos 80%, eu recebi 12 milhões. E anteontem, pelos 20%, eu recebi 23 milhões. Então, eu quero dar isso para você. Eu falei, que pena, eu não posso aceitar. Ele falou, por que não? Porque eu não posso, porque eu estava do outro lado da mesa. Então, ele falou, mas já acabou. Eu falei, não, mas eu fui criado em banco americano, então não tem esse negócio de... E aí foi interessante que nós montamos a empresa para fazer terceirização de processo. E aí foi assim um absurdo. Assim, 1 milhão o primeiro ano de faturamento, 7 o segundo, 13 o terceiro, 25 o quarto, 37 o quinto ano. Então, no terceiro ano, a gente tinha investido 1 milhão e 600 mil dólares. Eu era minoritário, tinha 15% da empresa. No terceiro ano, o o BTG Pactual já entrou comprando 30% da empresa já por 8 ou 9 vezes. E no quinto ano, nós vendemos para a Accenture por 30 vezes o que a gente tinha investido. Mas foi uma coisa assim, fulminante. Eu pensei, aí eu não entendia nada do ecossistema, nada. Aí eu falava com um, falava com o outro, falei, o que está rolando? Você montou uma startup, você não tem consciência? Eu falei, não, com esse nome não. Aí eu comecei a procurar, Milton, quem podia me ajudar nisso. Quem podia me ajudar? Quem me ajudou muito de comecinho foi a Maria Rita. Alguém conhecia a Maria Rita, eu expliquei para ela, nós fomos lá no Otávio Café, ficamos 5 horas conversando, ela estava me explicando tudo como é que funcionava isso. Também não sabia o que era aceleradora. Aí alguém falou, Vlado, tem uma aceleradora aqui em São Paulo, não tinha, acho que nenhuma. Tinha 21212, que eram Sim. 2 sócios do Brasil, 2 dos Estados Unidos. Eu fui lá e aí era um Demo Day. Só que eram tudo pequenininho, né? Então, eu ficava numa sala, entrava o empreendedor, os empreendedores. E aí eu vi 5 startups. Olha como é que são as coisas. Eu me encantei com 2. Só que eu tinha vendido a empresa, eu estava muito arrogante, eu estava me achando o próprio Bill Gates. Eu estava assim, muito rampli de sua mesma. E aí, o que acabou acontecendo é que eu me encantei com 2. E eu não vinha na minha ideia que eu devia ter colocado metade do dinheiro em cada uma, que é a coisa mais óbvia. Mas eu estava com cabeça de empreendedor, de colocar tudo numa coisa só. Então, se eu tivesse perguntado para alguém, e tinha bons mentores lá, viu? Tinha o Fábio, o Fábio... Tinha um pessoal bom, Fábio Pólvora, é bom. E aí, eu decidi que tinha que optar por uma. Aqui eu optei por ficar, e a outra eu abri mão. Aqui eu optei por ficar, deu write-off, depois de 5 anos. A outra era Memed. Que está aí até hoje, né? Que está aí até hoje. Cada rodada que tem na Memed, eu mando uma mensagem para o Ricardo Moraes, que é o fundador, e ele fala, não, Vlado, algum dia a gente vai fazer alguma coisa junto. Mas é isso, Milton. Aí depois de algum tempo, a primeira empresa que eu investi foi a NetShowMe. Cujo um dos fundadores é o Rafael Belmonte, que foi fundador também do GV Angels, porque o TCC dele tinha sido não um grupo de anjos, tinha sido assim, uma aceleradora, meio uma pegada de aceleradora, mas ele convenceu o Mike para entrar junto, e aí ele falou para mim, Vlado, você fez SEAG, você
vem conhecer aqui primeiro. Falei, Rafa, o meu problema aí é o seguinte, onde eu ponho o pé, o pessoal me suga. Eu não cobro nada para fazer. Ele falou, não, mas aqui é muito diferente. Você imagina se foi diferente. Depois da primeira reunião, fui eu que fiquei cuidando lá. Mas Milton, foi uma experiência muito boa, viu? Muito boa, porque eu sempre quis. Eu tinha na cabeça uma coisa que é a seguinte: para montar a rede de anjos sem mentoria e sem networking, não serve para nada. Porque você não, o papel nosso no ecossistema é ensinar as pessoas. Então, aí eu conversei e falei, olha, gente, a gente tem que... Não é para ter pressa de investir na startup. O que é importante para a gente é ter um grupo que consiga na mentoria e que consiga ajudar em networking. E naquela época era muito pouca gente. A gente tinha 20 ou 30. Mas o conceito ficou. Quer dizer, vamos ter sempre em mente que temos um grupo muito bom e agora somos em 350. Caramba. 350 membros investidores, que aí isso ajudou. Diretor não ganha nada, conselheiro não ganha nada, mas o staff, que é uma coisa importante para ajudar, porque você imagina, Bia, eu analisava 40 startups no fim de semana. Minha mulher falava, mas não dá nem um cineminha. Aí eu falava, não, esse fim de semana não dá. Aí, no final de contas, foi o suficiente para criar um staff bom. Então, a gente está investindo mais ou menos em 3, cada mês, em 2, 3 empresas. Então, a gente está com 60 e estamos finalmente, Milton, depois de muito tempo, conseguindo, há uns 2 anos só. A ideia minha da mentoria e do network era uma ideia de lá de trás, de 2017 para cá, mas não tinha membro suficiente, os que tinham não podiam ir, não sei o quê. Então, agora ficou muito bom. Então, qualquer empresa que entra para ser investida lá, a gente já movimenta o pessoal dos investidores que tenha essa expertise para ajudar, não só de mentoria, mas ajudar também a apresentação de clientes e tudo. Então, está funcionando, Milton, muito bem, está funcionando. Isso independentemente se esses mentores, se eles são investidores de fato ou não, né? Ele pode ser membro do GV Angels e pode colaborar com aquela startup. Ou não, ele tem que ser obrigatório. Não, ele sendo membro investidor, ele faz o que bem entender. Investe em quem quiser, como tem membro investidor, desde que entrou em 2018, que não fez nenhum aporte, mas ele ajuda em mentoria. Legal. E tudo. Então, eu achei que precisava ser essa regra, porque se você faz que nem... Por exemplo, os fundos, eles não têm... não conseguem ter, eles são, assim, 8 pessoas, eles não vão conseguir. Então, aconteceu uma coisa muito interessante, Milton. Você chegou a tomar conhecimento que o GV Angels ficou em primeiro lugar na América Latina, no ranking da CB Insights, que é uma referência mundial. Então, depois que aconteceu isso, aconteceu uma coisa interessante. Muitos venture capital que provavelmente não iriam olhar muito para co-investimento com a gente, eles me procuraram. Começaram a me procurar e a primeira pergunta é, mas o que você está querendo? Você não precisa. Ele falou, Vlado, é assim, isso não é para todos os venture capital. Senão quem vai ouvir vai com raiva de mim, mas de modo geral não é muita gente. Então, esses que me procuraram e fizemos com-investimento, a ideia deles era que a gente tem o DNA dessa questão de ter bastante gente para mentoria. Então, isso daí também propiciou bons com-investimentos para a gente, com os venture capitals bons, que também ajudam a gente de outra maneira, tudo. Então, é isso que está acontecendo no momento atual. Legal. E já foram, né, 60 investimentos pelo GV Angels e 54 por você. 54, porque quando o GV Angels foi fundado, Bia, eu já estava investindo, desde 2014 eu comecei a investir, e o GV Angels foi fundado em 2017. Então, eu já tinha investido em algumas empresas e tudo,
E quando começou o GVEngel, eu fui investindo. E é uma coisa interessante, Milton. Todo investimento do GVEngel tem que ter um líder, porque é ele que vai ajudar startups, vai falar com outros grupos e tudo. Esse é o papel dele. É o papel dele. Por alguma razão que eu não sabia, o pessoal da GV tem nível alto, como o da FE também tem nível alto, mas eu percebia que ninguém se apresentava, porque depois que a startup se apresenta lá no fórum, uma vez por mês, a gente passa um form com duas perguntas. Por exemplo, você quer que essa startup passe para a fase seguinte de due diligence? E a segunda pergunta, você gostaria de ser líder? Ninguém. Tinha, às vezes, 60, 70 pessoas e ninguém se dispunha a ser líder. E eu falava a mesma coisa no final de todo o fórum. Falei, gente, nós somos da GV. Fazer uma liderança de startup, vocês fazem muito facilmente. Isso aí vocês conhecem, vocês vão conseguir orientar, vocês vão conseguir captar. Mas, no final de contas, eu acabei das 54, umas 13, 14 que eu não teria investido, só para não deixar morrer. Só para não deixar morrer. Mas agora está tudo arrumadinho, viu, Milton? Felizmente, viu? E você, quando faz um investimento, né? Você na figura do investidor anjo, o que você olha na startup que você está investindo? Bia, eu podia falar sobre bastante coisa, mas eu acho que o principal para se falar é a questão do time mesmo. Não olhado do ponto de vista de competência técnica. Eu estou falando de caráter. De caráter, porque você pode ter um empreendedor que não é nenhum gigante assim, né? Mas ele tem características que com ajuda eles irão com muita facilidade para dizer, porque é falta de orientação. Como também você às vezes também encontra empreendedores que não é a questão da gente ter ou não assim, simpatia ou antipatia, mas tem algumas coisas que são importantes. Por exemplo, Milton, eu falo sempre, quando a startup vai começar um processo, eu falo sempre que tem que começar 6 meses antes. Fazer as contas, mostrar as contas, mostrar para alguém que entenda disso, se não está superdimensionado o projeto, porque se estiver superdimensionado o projeto, vai precisar de muito dinheiro e o time da superdimensionamento não vai bater, a necessidade de dinheiro vai suplantar a lógica de ter aquela. Da mesma maneira, eles podem errar para menos. Então, no meio do caminho. Então, isso é uma coisa que eu sempre falo, olha, não tenho pressa. Na hora que você começar pensa 6 meses antes, mostra o projeto para todo mundo, acredita no que o pessoal pode te ajudar. Então, isso eu acho que é a coisa mais importante que tem, muito mais do que a competência técnica dele. Evidentemente que quando a gente está falando de startup, a gente gosta de ter um CTO bom, um CMO bom. Aí eu pergunto para ele, e o CFO? Eu falo, não, a minha área eu sou mestre em finanças, mas eu não acho tão importante assim no começo. Eu falo, não gosto. Eu falo, pode deixar para um pouquinho depois, mas de algum momento vai precisar. Você pode começar com controller, não precisa ser um diretor financeiro. Pode começar com controller. Mas aí, Milton, tem coisas, Milton e Bia, que a gente percebe claramente em conversas, né? Então, você percebe em pitch muito mais. Então, essa questão do pitch, eu sempre falo, gente, o pitch é a primeira área de contato importante com o investidor. Então, vocês têm que, não é falar com os que estão assistindo o pitch, olhem nos olhos das pessoas, porque as pessoas gostam de ser olhadas, quer dizer, eles sempre fazem aquele ar de balança a cabeça e tudo, mas não é uma... Vlado, mas eu fico tímido. Eu falei, mas você não pode ficar tímido, porque tímido não vai longe, nesse sentido. Você tem que fazer um esforço sobre-humano. Você tem que olhar para as pessoas se sentirem também valorizadas.
Uma outra coisa que é... Mas aí é mais complicado de resolver, é quando a pessoa é uma pessoa arrogante mesmo. Então tem, por exemplo, eu sempre falo, olha, no pitch, quem tá assistindo o pitch provavelmente vão ser investidores, então eles vão questionar, eles vão perguntar, eles vão até irritar você com perguntas para ver como é que você reage, como é que é. Então, o que eu falo sempre para eles, olha, vocês se preparam para isso, porque a pessoa que está lá não é teu inimigo. Ele é provavelmente um investidor teu. Então, você não seja arrogante. Quer dizer, se fizerem 10 vezes a mesma pergunta, você responda as 10 vezes, porque você pode estar sendo testado por alguém que provavelmente iria investir na tua empresa se você reagisse bem. Como você reagiu mal, ele não vai mais querer investir. Então, eu acho que isso, Bia, é a coisa mais importante que tem a ver com a coisa humana. O resto também é bom, a gente vê aí modelo de negócio, que é fundamental, tamanho de mercado, que é fundamental, quer dizer, isso é uma coisa que a gente tem que olhar, tamanho de mercado, quer dizer, não, porque sempre vem aqueles números estratosféricos, aí você começa a falar, pô, mas ele está falando que essa área, esse segmento está maior que o PIB brasileiro. então, mais ou menos é isso. Mas eu acho que essas outras partes já estão bem maduros no mercado, Milton. Acho que essa parte técnica, né, meio que virou um padrão. Todo mundo já sabe mais ou menos o que tem que olhar. Mas você falou uma coisa que é muito legal, Vlado, que a gente conhece muitas redes de anjos, né? A gente tem lá o nosso grupo lá, e eu sei que tem uma rede de anjos muito relevante, muito importante. Eu aprendi muito com ela, que uma das estratégias que ela usa com os empreendedores é justamente isso. É irritar o empreendedor. Por quê? É fato, porque você mede a inteligência emocional do empreendedor. Se você irrita o empreendedor e ele fica bravo, mal educado, coisas do tipo, vai ser assim com o cliente. Vai dar ruim e pode não ir para frente. E se você irrita o empreendedor, você fala, esse cara tem uma inteligência emocional descomunal, é excelente notícia. Porque o que esse empreendedor vai ter de notícia ruim não está escrito no gibi. A gente estava até falando no episódio anterior, né, Bia? Uhum. Que o empreendedor, para cada notícia boa, ele recebe 9 ruins. Com certeza. E a pandemia mostrou muito isso. Essa questão de... Eu fiquei surpreendido, porque alguns empreendedores que eu achava que seriam os tops de linha lá, por outras razões, que eu sabia fazer um pitch, tinha uma boa formação, tal, eles travaram completamente. E aí, uma outra empresa que a gente não colocava tanta fé nela, o empreendedor era impecável. Ele sabia liderar o grupo, porque você não capta isso num pitch, né? Então, ele sabia liderar o grupo, acalmava todo mundo, redistribuía as tarefas dentro da empresa. Então, eu acho que... No fundo, Bia, a pandemia foi horrível, mas foi assim aquelas freadas, né, que motorista de ônibus dá, freada de arranjo, né, que tá todo mundo amontoado na frente, ele dá uma brecada, todo mundo vai para trás, freio de arrumação. Esse é o nome que o pessoal dá. Eu acho que foi isso, né? Quer dizer, eu acho que nesse sentido foi uma coisa boa, se é que se pode dizer uma coisa boa, mas ajudou a gente a reconhecer também os bons empreendedores, né? Com certeza. E nesses investimentos que você fez, geralmente a sua postura ela é mais ativa, de acompanhamento, mais próximo desse empreendedor, ou geralmente você tem uma postura de mais distância? Não, Bia, para GV Angels não tem esse papo. As que eu investi antes... como eu me dedico muito ao GV Angels, acho que eu investi antes eu não olhei tanto ela. Não a NetShowme, que a NetShowme a gente está sempre junto. As outras não olhei tanto, mas no caso de GV Angels, a gente tem uma forma de proceder lá que todos os investidores não necessariamente vão querer acompanhar todo mês, então tem um líder tem que fazer um reporting mensal de como é que está andando a empresa, baseado no que ele viu naquele mês.
E isso tem que ser até o final. Aí, aí sempre me perguntam, mas o cara faz isso e não ganha nada? Eu falei, ganha, porque nós estabelecemos no GVN um carry, que é uma remuneração para o líder sobre o ganho que tiver a diferença entre o que as pessoas investiram e o que foi o preço de venda. Então, e quando tem investimento aí com 50 pessoas, esse número passa a ser grande. Grande. Então, o pessoal, de modo geral, o pessoal faz direitinho isso. Quer dizer, um ou outro que desgarra e tal, mas... Porque são coisas, Bia, que só o tempo vai arrumando. Você não consegue arrumar o GVN de hoje com... Nós estamos indo para 7 anos, né? É muito diferente do que era, não só pelo número de membros, mas também pelo conceito, pela maneira de ver as coisas, como é que seria a abordagem para com as startups, como é que a gente iria ter líderes que queriam ajudar. Então, tem muita coisa junta que só o tempo que ensina a gente, que não tem outra maneira. É muito dinâmico, né? Toda hora vai mudando um pouco de como são as avaliações para ir refinando, você vai inteirando, né? Um processo de aprendizado contínuo. Lá no GV Angels, vocês definem como um investidor líder do grupo? Como que isso é feito? O investidor líder, então, como eu te falei, no processo de investimento, Milton, Bia, entre 40 e 50 startups por mês. Então tem um time de screening lá que a gente conseguiu montar com o tempo também, porque não é fácil, né? Então, esse time de screening que também pede ajuda para quem tem expertise. Isso é uma outra coisa boa. Porque quando o time de screening está olhando e tem uma expertise, que sempre vai ter expertise com 350 membros, ele já pede para o pessoal ajudar. Então, na própria análise inicial, o membro que tem expertise, ele já ajuda nessa análise inicial. Então, tem uma peneira aí de 40, 50 startups que entram para virar 8 a 10. E essas 8 a 10, aí tem um comitê de seleção que eu criei lá no comecinho do GVN, que tem as várias expertises, venda, marketing, finanças, e da mesma maneira a gente convida tem um fórum uma vez por mês, né? A gente convida alguém, 2 pessoas dos membros para participarem também dentro da expertise que eles têm. Então, a partir daí, essas 8 ou 9 viram 3, para se apresentar uma vez por mês para o grupo de investidores do GV Angels. E o líder é definido da maneira como eu te falei, quer dizer, terminado a apresentação de cada empresa, né, que é sempre igual, 10 minutinhos, depois Q&A, 10 minutinhos, passa um form, perguntando, você quer que essa startup vá para due diligence, deep diving? Primeira pergunta. E a segunda, você gostaria de ser líder? E aí é que entra o líder. O que faltava antes, agora sobra. Muito bom. Isso é ótimo. E a gente teve um outro episódio aqui que a gente conversou com a Júlia De Luca e a gente estava falando que o brasileiro tem, às vezes, essa característica de não desistir nunca, né? Mas, às vezes, acontece, né? A parte dos investimentos, o investidor anjo tem que saber que parte vai ser bem sucedida e que algumas, infelizmente, vão ter aí o write-off. Como que vocês lidam com isso dentro da rede? E também se você tem alguma dica para o investidor anjo? Ótima pergunta, Bia. Porque no começo eu sempre fui investidor em bolsa, né? Quer dizer, desde que eu entrei para trabalhar em banco de investimento e perdi 2 anos de salário, estava para casar, perdi 2 anos de salário, perdi um dinheirinho que meu pai deu para mim, para investir. Ele falou, filho, eu vou te dar isso. É equivalente, assim, 10 mil reais. Você vai perder, mas você vai aprender. Ao contrário, eu aprendi e aí cada vez eu gostava mais. Eu só investi em renda fixa depois que eu vendi a Vivere. Quer dizer, durante 30 anos ou 25 anos eu só investia em ações.
Investia com juízo, né? Com juízo, empresas boas, carteira pagando dividendo, etc. Qual era a tua pergunta? Como lidar com os investimentos em startup, que às vezes não vão ser boa, bem boa. sucedidos? Então, eu dentro da minha cabeça, assim, eu fiz um ranking. Tipo assim, quem nunca investiu em ações, por exemplo, só investe em renda fixa, ele vai ter mais dificuldade. Vai ter dificuldade. Alguém que, por exemplo, já foi empreendedor, não conseguiu tocar para diante, mas já está acostumado, ele vai mais fácil nisso. O investidor de ações tem mais propensão a risco do que quem investe somente em CDB. Então, esse tipo de coisa é uma coisa que passa mesmo. E isso eu sinto que é verdade. Então, e eu brinco muito, Milton, que os mais difíceis são o pessoal que vende M&A e os advogados. Por quê? O pessoal que vende M&A, agora não é mais assim, mas eu tive muita gente do Divendes que era de boutique de M&A, eles iam na minha casa e falavam, Vlado, mas como que é possível? Em qualquer operação de M&A, nós temos 7, 8 anos de histórico para ver, nós não temos nada, quer dizer, então é uma coisa que... Eu falei, gente, existe startup, tem ciência, mas tem ciência também, mas tem uma outra forma de ver também, que não é necessariamente científica. Tem muito feeling disso daí, porque se você tentar acertar uma análise de startup, assim, agora eu vou acertar, não acerta, não acerta. Quer dizer, agora já tem mais históricos de startups, o Brasil já tem não sei quantos, 14 mil startups, então... Mas, de modo geral, Bia, era uma coisa que eu sentia. O pessoal que vinha assim de carreira, advogados, por exemplo, tinha uma certa dificuldade na hora do contrato. Porque o contrato de investimento anjo tem um monte de coisa que fica meio aberto, né? Então quando tinha um advogado do outro lado, eu falava e conversava com ele e falava, olha, você não pode colocar toda a sua ênfase do que seja um trabalho de advogados para um contrato de mútuo do que seria para uma outra situação. Mas eu acho que tudo isso, Milton, foi com o tempo melhorando muito. Atualmente, eu não vejo mais nos contratos de mútuo do GVN muita dificuldade nas conversas com os advogados da outra parte e tudo. Então, eu acho que tudo vai melhorando com o tempo. Sim, amadurecimento de mercado, né? É. Eu sinto que da ótica do investidor anjo há um processo de letramento para você chegar até a hora de investir em startup, né? O que é esse letramento? Você começa a investir, você vai lá na poupança CDB, renda fixa, né? O jornada ideal. Depois você começa a evoluir um pouco, fala, poxa, eu quero um pouco mais de retorno. Aí você vai lá para um fundo imobiliário, que você conhece, é casa, imóvel e tal, aí vai melhorando a coisa. Entendeu como funciona? Agora eu vou entrar um pouco nas ações, mas eu vou entrar nas ações de dividendos, aquelas que já estão consolidadas, que já Banco pagam do Brasil, papai e Vale. mamãe. Aí você começa a ver aquelas empresas de tecnologia. Isso aqui já tem um pouco mais de volatilidade, vou colocar um pouquinho. Para aí sim chegar no momento de investimento anjo, investimento alternativo. Né? Você fala isso para as pessoas? Na verdade, eu tive essa reflexão agora. Você É muito falando... interessante isso que você está falando, É. porque os meus critérios, uma vez, já eram mais abruptos, quer dizer, mas eu acho que se você faz... É quase uma coisa de mentoria, Milton, porque é uma coisa de vai aos pouquinhos, né? Vai aos pouquinhos, coloca um pouquinho, quer dizer, não vai investir direto em Magalu, já vai lá para Vale, etc. Sim. Então, a propensão a risco, uns têm, assim, nasceram com propensão a risco, né? Sim. Eu mergulho desde há muitos anos, então estou debaixo d'água o tempo inteiro. Mas eu acho que isso que você falou é interessante. Exato. Você devia criar um novo podcast agora para ensinar a fazer isso. É verdade, é verdade. Fica a dica de tema para o próximo episódio. Exato. Então, dica de tema.
E sobre a ótica do startupeiro, o fundador de startup, Vlado, a gente vê muita dificuldade ainda, pelo menos no FEAMS, de alguns empreendedores pisarem na bola na hora de mandar o pitch deck e se apresentar, né? O que você acredita que hoje seria um diferencial para um empreendedor que quer captar recursos, por exemplo, na GV Angels? O que você fala? Poxa, ele fez a lição de casa, isso aqui é o estado da arte, tem tudo para dar certo aqui com a GV Angels. É enorme essa diferença, porque acontece. Por mais que a gente tenha traduzido essa necessidade em questionários e tudo, tem uns que você nota que a apresentação dele é tudo arrumada, cada item que a gente pede para ele preencher, ele faz direitinho. Tudo. Os outros, ou por falta de tempo, ou por falta de interesse, ou por índole, não faz direito. E a gente valoriza isso, Milton, porque isso fazer uma coisa direita disso daí, para mim, já é um item a favor do empreendedor, né? Sim. E aí, eu sempre olho na ótica de KYC, né? Que o pessoal no banco de investimento fala, as empresas de vendas, né? E know your client, saiba quem é seu cliente. Então, se você é empreendedor, você vai apresentar, por exemplo, para um perfil de rede de investidores anjos, que é da GV Angels. Imagino que GV Angels tem muita gente no mercado financeiro, né? No FEA Angels a gente tem bastante gente no mercado financeiro, mas tem um público um pouco mais diverso. Se você vai falar com esse público, poxa, pesquisa, né? Quem que são os membros, olha o LinkedIn, porque dependendo da pessoa que você vai se comunicar, você vai ter um linguajar diferente. Você fala, poxa, se é Faria Lima, o que a Faria Lima fala? Qual é a linguagem? Quais são as gírias de mercado? Porque aí você cria o rapport, consegue desenvolver um vínculo maior com o seu investidor anjo e obter um sucesso, né? Pelo menos eu olho muito nessa ótica. Outra coisa, outro podcast também. Milton, é interessante o que você está falando, porque a gente tem isso inato. Sim. Mas essa maneira que você está traduzindo, num passo a passo e tudo, eu acho que é muito útil. Sim. Porque todo mundo intui isso, mas nem todo mundo coloca isso como uma coisa assim a ser ensinada. Isso é, ó, fica a dica para vocês, o Vlado que tá falando, tudo isso que eu tô colocando é conteúdo gratuito, de um trabalho de mais de 3 anos feito, junto com a Universidade de São Paulo, é um mestrado que eu fiz, o Vlado tá lá, ajudou a gente, participou da pesquisa lá com o GV Angels, foram mais de 300 investidores antes que responderam o questionário, e é um manual prático, uma proposição de manual prático de investimento anjo, se você tem interesse em se tornar investidor anjo, seja pelo GV Angels, seja pelo FEA, vai ser o maior prazer a gente receber, né? Aliás, Vlado, quer fazer o jabá do GV Angels? Bom, o GV já falei bastante dela, Milton, mas eu acho que sempre bom enfatizar essa questão de que o GV Angel começou lá atrás com 20 pessoas e foi aumentando com o tempo. E acho que o conceito, a imagem do GV Angel, porque tem o fato de ser ex-aluno de GV. Então, isso já conta, já tem um peso, né? Porque tem uma grife e tal. Mas eu acho que, de um modo geral, o GV Angels, ele impôs mesmo uma forma de fazer investimento. É claro que já teve write-off, já teve exit e tal. Acho que está meio a meio. Está dentro da estatística ainda, Milton. Está naquela de 4 e 4. Muito bom, muito bom. Lá no FEA Angels a gente tem 45 investidos, na verdade são 47. A gente tem 2 write-offs. Tem uma que vai fazer série B agora, que é confidencial, mas essa vai explodir, vai ser um baita case. E tem outras que já receberam alguns aportes de grandes players de mercado, de startup grande, unicórnio, que investiu nas nossas investidas. Então tem muita coisa legal. Se você tem interesse em investir em startup, eu recomendo entrar no site do gvangels.com.br ou do feangels.com.br. São redes irmãs aqui, a gente se ajuda muito. Talvez a gente até tenha algum case de co-investimento junto, porque a gente troca muito de flow. E tem vários, hein? Tem vários juntos, né? Sim, com certeza, com certeza. Assim como o Polyangels, tem muitas redes bacanas. E, Vlado, a gente está encerrando aqui o nosso podcast. Eu acho que vale você, como uma das referências em investimento anjo no Brasil, eu reconheço isso, fato. Você ajudou a gente a construir o FEA Angels. Fazer uma recomendação para empreendedores e investidores que estão aqui, de livro, série, podcast, algum conteúdo que você acha que pode fazer diferença para eles.
Eu acho que para os empreendedores, o que faz diferença é levar a sério cada uma das coisas que nós falamos aqui hoje e não deixar, não deixa, depois a gente resolve isso. Quer dizer, tem muitas coisas que eu falei, muitas coisas que você falou, que a Bia falou, que eles deviam guardar como norma de vida para não fazerem coisas desnecessárias. Porque o pessoal se perde muito na última linha. Quer dizer, está indo muito bem, mas de repente joga tudo para cima na última linha, erra e aí ele compromete o bom andamento. Então, eu acho que isso daí, Milton, e uma coisa que você falou que eu concordo, eu acho que é bom para os empreendedores pedirem mentoria. Eu gosto muito quando muita gente escreve para mim pedindo mentoria. Eu tenho uma norma para isso, que eu consigo ter tempo para dar mentoria para empresas investidas do GV Angels ou de Inovativa, que é o que eu participo assiduamente desde 2015. Eu sou mentor da Inovativa também. Mas eu acho que qualquer pessoa que está empreendendo, ele acaba encontrando. É só procurar um pouco, ele encontra mentores bons, porque não somos só nós que temos vontade de criar mentes melhores por exemplo, como empreendedores e tudo. Então, eu acho que para o empreendedor, eu acho que a busca de mentoria é uma coisa que é fundamental. Muito bom. Muito obrigada pela participação, Vlado. Foi uma honra ter você aqui com a gente. Muito Da obrigada. mesma forma, Bia. Também adorei estar com vocês aí, viu? Espetacular. Para mim, que ficou marcado esse podcast, só um recado final, que você tem uma história muito legal, Vlado, que você, desde o começo, você demonstrou uma preocupação com as pessoas, né? Seja lá na história, que você foi na usina, que as pessoas não tinham onde dormir, e esse senso de give back, de dar de volta, as pessoas ainda não têm a magnitude de quanto isso é poderoso e quanto pode trazer de retorno para você. Se hoje você é um investidor de 54 startups, é porque você plantou lá atrás fazer o bem, né? As pessoas menosprezam isso. Tem muito investidor que vai assim, não, eu quero comprar com desconto, enfim. Não é essa a ótica, né? A ótica é do ganha-ganha, de geração de valor, planta a sementinha que um dia vem. Né? Com certeza, Milton. Eu acho que com o investidor que se usufrui eu chego a algumas coisas meio absurdas, só para terminar, que quando vai no GV Angels, uma startup, que ele faz o pitch, e eu acho que o valuation está baixo, eu falo na frente de todo mundo, falo não, você tem que aumentar esse valuation, porque senão você tá cedendo muito, não pode. E isso não é uma coisa usual. Que o pessoal fala. Eu acho que primeiro as pessoas, né? Porque ele provavelmente, não sei de onde é que ele tirou o valuation. Então, se ele tivesse tido um mentor antes, teria ensinado, mas ele, ao chegar lá e falar, e não é só empreendedor novo, tem pessoal que já recebeu duas rodadas e ainda aparecem números lá que eu acho que, pela qualidade da empresa e pelo que ela está faturando e tudo, deveria aumentar. E eu falo publicamente no GVR. É o bom senso, né, Valo? Você fazer o bem, você colhe o bem. É isso aí. Então, pessoal, muito obrigado aí pela participação de vocês, ouvindo aqui esse podcast maravilhoso com o Vlado. Se você gostou, curte, compartilha, comenta. Se você quiser conectar comigo, com a Bia, com o Vlado, só olhar no LinkedIn, a gente tá lá, vai ter o maior prazer de ajudar vocês no seu empreendimento. Ou até contratar o seu time, né? Valeu. Obrigada.